Bom, e aí rapaziada, tudo belezinha? É... Hoje eu vou fazer uma coisa que na verdade eu nunca pensei em fazer, que eu vou fazer um vídeo reagindo, ou react, como que o pessoal geralmente fala. E é até bem engraçado, porque se vocês forem ver um vídeo lá no começo do canal, que não tem tanto tempo, né, porque eu não sou um cara muito velho aí, eu fico zoando ali quem que fica fazendo vídeo de react e blá 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 blá. E aí o mundo dá voltas e beleza, eu vou fazer um. Talvez eu faça outros. Mas a ideia aqui não vai ser nem tirar sarro, sabe? Tipo, cara, às vezes a ideia aqui é que eu vejo muita gente assim, principalmente nos jornais, assim, cara. Uns caras falam umas coisas absurdas. E às vezes eu quero comentar, cara. E na verdade é só um jeito que eu tô tentando achar de desabafar um pouco, sabe? Tentar colocar um pouco pra fora o que eu sinto quando eu vejo determinados personagens aí comentando alguma coisa. E aí hoje eu tô a fim de comentar os comentários desse nosso querido mito Caio Coppola, né? Uma pessoa incrível, uma pessoa que tá aí, né, sempre passando, sempre com vários panos aí, digo pontos muito bons aí. Então vamos ver aí o que ele disse sobre essa tragédia aí. Tragédia é o caralho, né? Esse assassinato aí que rolou com essa mina. Tipo, já é a quinta ou sei lá quantas crianças já morreu com essas novas políticas aí de segurança do Rio de Janeiro, né? Nosso querido Wilson Witzel. Então vamos aí. Esse discurso e se sente autorizada a praticar atos descuidados que acabam matando, como é o caso desde o início do ano, né? Foram 1.249 pessoas mortas nesses 8 meses, 16 crianças foram baleadas. Eu coloquei o vídeo bem no meio assim, porque tá chegando meio que na parte do comentário aí do nosso astro aí do jornalismo, né? Então por isso que quem quiser ver o vídeo aí desde o começo, se eu não me engano o nome tá até aí, ó, o assassinato da pequena Agatha e o pacote anticrime do Moro. Então a ideia não vai ser assistir o vídeo inteiro porque é muito longo. 5 mortos, né, desses que eu falei, e agora a menina Agatha. Dá para estabelecer uma correlação entre o discurso e o que está acontecendo? Eu acredito que você se refere, Edgar, a uma suposta licença para matar, ou uma sensação nesse sentido, e eu acredito que não, né? Bom, em primeiro lugar, né, é muito triste a gente comentar esse caso. O nosso produtor, o Ricardo Arcon, ele chamou atenção por um fato interessante. Você vê que ao mesmo tempo que ele fala é muito triste, ele manda logo um sorrisão, né? Tipo, se liga, ó. Não sei se vocês repararam, ó. Licença para matar, ou uma sensação nesse sentido, e eu acredito que não, né? Bom, em primeiro lugar, né, é muito triste a gente comentar esse caso. Vocês viram o sorrisão? Primeiro que ele já começa o vídeo falando aí de que os policiais não estão com licença pra matar, que é a opinião dele, né? E aí já manda um é triste sorrisinho. Mas beleza, vamos seguir. O nosso produtor, o Ricardo Arcon, ele chamou atenção por um fato interessante, né? Agatha Félix é um nome lindo. Eu fui atrás da origem do nome. Agatha quer dizer virtuosa, quer dizer perfeita em grego, e Félix quer dizer felicidade. Então a gente está falando. Não sei se vocês acompanham muito o Caio Coppola, mas ele tem uma estratégia muito boa aí. Eu acho muito boa, muito inteligente, que ele faz sempre no início dos argumentos dele. Ele pega alguma frase e tira algumas palavras e faz aquela coisa do tipo, essa palavra do grego significa isso, essa palavra do latim, tarará. E é uma puta estratégia isso, que ele quer mostrar que dos bolsominions, ele é um cara que pesquisa, ele é um cara que lê, ele é um cara inteligente. Então, podem reparar, qualquer vídeo que ele começa comentando, ele primeiro ele faz essa pequena enfeitada, assim, digamos, né, para mostrar que ele veio para isso, né, que ele pesquisou, que ele sabe do que ele tá falando. E aí ele começa, tipo, dando uma maciada, né. Vamos continuar vendo aí, que vai. Vocês vão ver. De uma virtuosa felicidade, ou de uma felicidade perfeita. Enfim, as minhas orações para a menina Agatha e para a família da vítima, né? Não sei qual é a orientação religiosa de vocês, mas que a paz de Cristo de verdade inunde o lar de vocês e reconforte a família nesse momento de dor. E se as minhas palavras, por acaso...
O cara que agora se refere à família desejando aí que a menina descanse em paz, que vá descansar aí com o santo de sei lá o que, é o mesmo cara que apoia tudo isso aí que tá rolando, né? Que os policiais entrem pra matar mesmo. Que essa é a única opção que tem pra combater a violência. Tem que entrar metendo tiro mesmo. Só pra pontuar. Caso chegarem a essa família, eu peço perdão, né, por ter que tratar da morte da filha deles, né, num contexto de poder e de política. O meu propósito, de verdade, é justamente não permitir que pessoas ruins ou pessoas pouco esclarecidas usem a memória da sua filha para promover ideologias, para promover o mal e para promover a mentira. Então, em primeiro lugar, Eu tenho certeza absoluta que ele tá falando isso, ó, que eu não quero que use o nome da filha, esse caso, pra promover ideologia ou falar de política. Eu tenho certeza que ele vai começar a falar de ideologia e política. eu queria fazer um juízo preliminar com base no pouco que eu li sobre o caso, né? Ainda é um episódio recente. Para mim, a Ágata foi, sem dúvida, vítima de um crime, né? Provavelmente um homicídio culposo, né? Aquele em que não há intenção no ato, ou até mesmo um homicídio doloso eventual, né? Aquele em que se assume o risco do ato e que, portanto, para o direito equivale à intenção de cometer o ato. Posto isso, é muito importante a gente salientar que o jornalismo abutre, covardemente ancorado no oportunismo político, está usando A estratégia bolsominion de sempre xingar o jornalismo, né? Então, só pra... Nada muda. Nunca muda isso. a morte desse anjo Lembrando que ele tá no jornal, né? Ele tá no Jovem Pan, que pratica jornalismo. como palanque político, certo? A frase síntese desse conluio entre as elites da mídia e da política é o título do blog do painel da Folha de São Paulo, abre aspas, sob impacto de assassinato de Ágata, deputados agem para derrubar excludente de ilicitude. Então, criando uma conexão entre esse fato, né, lamentável e o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro. Então, eis a narrativa apresentada a vocês, ouvintes. Na verdade, não é nem o pacote anticrime inteiro, são algumas coisas dentro do pacote anticrime que eles salientam, né? Mas ele vai falar do pacote anticrime inteiro porque na cabeça dele o pacote inteiro é ameaçado por conta de... Enfim. Ou seja, ele tá mais preocupado... O que ele deixa aqui claro é que ele tá mais preocupado com esse crime ter colocado o pacote anticrime do Moro em xeque do que a própria morte em si da menina. A preocupação do Caio... não sei se vocês repararam, mas é isso nesse momento. Tipo, ele fez toda aquela apresentação lá bonitinha, querendo fazer de conta que ele tá preocupado com essa menina, mas na verdade ele tá preocupado mesmo com o pacote anticrime. Então, tipo assim, se o pacote anticrime do Moro estiver seguro, tá tudo bem. Foda-se a vida de todo mundo. Se não, aí ele vai ficar putinho e ele vai dar chilique. Mas nesse momento ele tá preocupado com o pacote anticrime. Ele já mudou o foco aí da conversa, que não é mais a Ágata, né? Pela grande imprensa associada à velha política. A morte da menina Ágata levará o Congresso a vetar o pacote anticrime do ministro Moro, que confere aí uma licença para matar as forças policiais. Isso é narrativa, não corresponde com a realidade. Vamos ver Ele acusa a narrativa utilizando uma narrativa. É só um ponto assim que sempre acontece, né? Essa é uma narrativa. Eu tô usando a minha narrativa para dizer que eles estão usando uma narrativa. A frase que o presidente da Câmara e articulador mor da República, né, o senhor Rodrigo Maia, usa, né, e como ele manipula a morte da criança para avançar a sua agenda política. Ele defende, abre aspas, uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude que está em discussão no parlamento. Pois bem, a gente tem que lembrar de quem falou isso. O mesmo Rodrigo Maia que fatiou e que desvirtuou o pacote Eu não sei se vocês entenderam, mas o Caio ele tá puto porque o Rodrigo defende uma avaliação do que está sendo proposto. Vamos só voltar rapidinho, só para ver, só para entender isso aí. A morte da menina Ágata levará o Congresso a vetar o pacote anticrime do ministro Moro, que confere aí uma licença para matar as forças policiais. Isso é narrativa, não corresponde com a realidade. Vamos ver a frase que o presidente da Câmara e articulador mor da República, né, o senhor Rodrigo Maia, usa, né, e como ele manipula a morte da criança para avançar a sua agenda política.
ele defende, abre aspas, uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude. Uma avaliação muito criteriosa. Ele tá puto porque o cara usou essa frase, que ele defende uma avaliação criteriosa do que está sendo proposto. Eu acho estranho alguém achar ruim que as pessoas avaliem com cuidado coisas que estão sendo propostas. Tipo, eu, como cidadão, espero que as coisas sejam muito bem avaliadas antes de serem propostas, né? Mas isso aí tá incomodando o nosso grande garoto. Que está em discussão no parlamento. Pois bem, a gente tem que lembrar de quem falou isso. O mesmo Rodrigo Maia que fatiou e que desvirtuou o pacote anticrime porque ele tipificava o caixa 2, né, eleitoral no Código Penal. O mesmo Rodrigo Maia que liderou e fez a reforma da Previdência aí que ele tanto apoia passar, né? Porque se não fosse o Rodrigo Maia, eu não concordo em nada. Quer dizer, eu concordo com algumas coisas da reforma da Previdência, mas o mesmo cara que ele tá xingando é o cara que tornou possível aquilo que o ministro do governo que ele apoia propôs, né? Então, enfim. É o mesmo Rodrigo Maia que criou um grupo de trabalho para atrasar a tramitação desse pacote em mais de 3 meses, né? Lembrando que essa legislação... Vocês lembram que eu falei sobre ele estar bem preocupado com o pacote, né? Ele vai focar bastante agora nesse negócio do pacote, pelo jeito. E, tipo, foda-se a menina. Ela é infraconstitucional, que o Rodrigo Maia já conseguiu aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, em menos de 6 horas. Esse é o mesmo Rodrigo Maia que ofendeu já o ministro da Justiça, chamando aí de mero funcionário do presidente. E agora ele politiza um crime. Mero funcionário do presidente é uma ofensa pro Caio Coppola. Mas o Bolsonaro ter ofendido aí gente a vida inteira, isso aí é tranquilo, né? Ter ofendido a mulher do Macron, ter ofendido os índios, ter ofendido... Enfim. Gravíssimo, certo? Mas que tem natureza acidental, que tem natureza excepcional, distorcendo o texto do projeto de lei. E claro que a mídia vai pegar carona. Se você pegar o parágrafo de novo atacando a mídia. Abertura. Que por coincidência é onde ele trabalha. De uma das matérias da Folha de São Paulo sobre isso, fala o seguinte: a morte da menina Ágata reabriu a discussão sobre uma das bandeiras de Jair Bolsonaro, o abrandamento da punição a policiais e militares que cometam excessos no combate ao crime. Aí eu me pergunto, alguém já ouviu sair da boca do presidente da República que ele é a favor de livrar a cara de policiais que cometem excessos, certo? Eu nunca ouvi. E aí, se a gente vai para o texto legal, certo? Isso aqui é muito importante falar, né? Como que está o artigo 23 do Código Penal? Ele diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o ato, né? O fato, aliás, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal. Aí tem um parágrafo único que diz o seguinte: o agente responderá pelo excesso doloso ou culposo, certo? Aqui já trazendo a figura do excesso, que é fundamental para a gente entender a lei. O que o pacote anticrime do Moro propõe? Ele propõe um novo parágrafo, portanto nada sai do texto legal. Ele só diz o seguinte: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E aqui é muito importante, por que eles... Sabe o que eu acho muito... Eu não sei se é burrice mesmo do Caio e dessa galera que apoia esse pacote anticrime do Moro, porque esse pacote ele tem, sei lá, quantos itens? Tem vários itens. Vários. Esse é um. E esse trata de uma coisa que já é tratada hoje. Hoje já é tratado algumas coisas do tipo para proteger o policial de acordo com o jeito que ele reage, né? Por exemplo, em legítima defesa, enfim. Tanto o policial quanto nós cidadãos que não carregamos uma farda, a gente tem um certo direito de se defender de acordo com a lei. A lei já prevê isso. E existe um item do pacote anticrime do Sérgio Moro que meio que quer trazer mais um pontinho aí para tentar reforçar uma certa defesa do policial. Só que, por que eu falo que é meio burrice do Caio Coppola? Porque se ele quer tanto que esse pacote anticrime passe, eu creio que esse pacote anticrime tem coisas muito mais importantes que ele deve apoiar, que deveria passar do que um mero item que defenderia, sei lá, uma ação do policial sobre emoção, sei lá. Então, tipo, cara, ele é um cara que tá indo pelo caminho totalmente errado.
Só lembrando, né, que, de novo, ele tá muito preocupado com o pacote anticrime. Ele tá pouco se fudendo com a mina, né? Ele só fez aquela apresentaçãozinha lá massa. Foram atrás dessa expressão. Ora, se existe excusável medo, ou seja, desculpável medo, surpresa ou violenta emoção, sequer é excesso, certo? Na verdade, a lei ela é muito redundante. E mais, quem vai fazer essa avaliação é um juiz de direito, né? Na verdade, o que o pacote anticrime faz, ele desenha o conceito, né, e baliza os limites da legítima defesa no caso da força. É engraçado porque ele falou sobre os jornalismo de abutre, sei lá o que lá no começo, fazendo uso político da morte da menina, mas vocês já viram que faz, sei lá, 90% do tempo que ele tá falando, que ele tá fazendo uso político exatamente disso. É só pra salientar também aí, né, que, né, eu não vou falar que ele é hipócrita, né, mas tirei suas conclusões. Força policial. E aí, se você pega, por exemplo, o parágrafo único do artigo 25, né, ele fala o seguinte: considera-se em legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. O outro inciso, ele vai falar naquela situação da vítima mantida refém, como a gente viu no sequestro do ônibus do Rio de Janeiro. Portanto, fica muito claro que o caso Ágata, ele não preenche os requisitos de uma situação de legítima defesa. Tá usando o caso Ágata para defender para tentar defender que o pacote anticrime não deveria ser afetado por conta disso, né? Tipo, enfim, de novo ele tá fazendo a visão ideológica dele, a visão ideológica que ele reclamou no começo, ele tá fazendo exatamente isso agora, né? Ele tá mais preocupado com o pacote anticrime do que a Ágata. É esse que é o lance, cara. Essa é a conclusão desse vídeo. Eu nem sei como que vai terminar isso aqui, mas é a conclusão disso. Ele tá mais preocupado com o pacote anticrime do que a morte de uma mina de 8 anos que tomou uma fuzilada pelas costas, pela polícia. E obviamente configura excessos, certo? Que já estão aí tutelados pelo Código Penal. O pacote anticrime do Moro, as mudanças não se aplicam ao caso Ágata, né? De novo, vou frisar isso: quem aplica a pena não é a autoridade policial, é a autoridade judicial. Então eles estão querendo fazer parecer que uma coisa está relacionada à outra. Assim como a autoridade judicial, ela vai prever e vai poder defender um policial que agiu em legítima defesa, ela também vai poder agir sobre esse determinado item que ele tá defendendo. Então, não mudaria nada com essa porra desse bagulho aí que tá acontecendo nesse anticrime, desse item do Sérgio Moro. Não mudaria porra nenhuma. Jamais essa peça legislativa seria usada nesse caso concreto. Agora, por que as elites políticas, esse é o mais importante, querem derrubar esse trecho do pacote? Porque elas querem, na verdade, derrubar todo o pacote, ou pelo menos desmoralizar. É exatamente o que eu falei, cara, exatamente o que eu falei. É um trechinho, ele tá falando do bagulho inteiro, velho. Ele tá falando do bagulho inteiro, mano. Tipo, não é, tipo, ele não quer abrir mão de uma coisinha ali, tipo, é o que eu comentei ali, cara, esse pacote ele pode ter coisas, eu não li esse bagulho inteiro, mas ele pode ter coisas que talvez sejam boas, que talvez possam ser o foco, e ele tá desvirtuando, cara, então, tipo, ele tá jogando contra uma coisa que ele apoia. Um pacote anticrime. É um pacote que combate o crime organizado, é um pacote que combate o crime do colarinho branco, é um pacote que combate as lideranças criminosas e ainda confisca o bem dos criminosos, entre eles os grandes corruptos desse país. Sabe o que é? Vocês viram que agora o Feifito vai falar aí, enfim, eu não vou colocar aí porque eu acho que eu concordo com a maioria das coisas que eles falam, mas eu vou até finalizar aqui já. Mas vocês viram que nesse argumento inteiro do Caio, em nenhum momento ele fez uma culpa pra polícia. São duas coisas curiosas. Na verdade, são três coisas. São três coisas curiosas que aconteceu. Eu acabei tirando aqui meu fone. Pronto, agora eu tô me escutando de novo. São três pontos curiosos aí do argumento do Caio nessa menina. O primeiro ponto é que ele começou falando uma coisa bonitinha ali pra mostrar que ele tem alguma preocupação, alguma empatia pelo que aconteceu com a menina. Mas isso deve durar, sei lá, 1 minuto. E, sei lá, o resto, 99% do tempo restante do argumento dele
foi em cima da defesa do pacote anticrime. Né? Então o primeiro ponto é que ele falou do foco, o problema, que foi a morte de uma menina pela polícia. Isso ele abordou por 1 minuto. O pacote anticrime do Moro ele abordou por, sei lá, o resto do tempo. E o terceiro ponto é que em nenhum momento ele fez uma crítica à polícia. Em nenhum momento ele fez uma crítica à ação da polícia. Então esse é o Caio Coppola, esse é o mito aí da direita. E eu fico muito feliz dele ser o novo mito da direita aí, porque me faz pensar que eu realmente eu sou um cara muito humilde, mas quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer, me faz refletir assim, me faz pensar e me deixa aliviado de saber que eu tô do lado certo. Então, o lado certo pra mim é o lado que não concorda com esse maluco aí, que é um cara rico pra caralho. Pra quem não sabe, ele já assumiu aí em alguns programas que, sei lá, ele tem 30 anos e ainda mora com os pais. É um cara que nunca teve dificuldade nenhuma na vida, tem todos os privilégios possíveis, não tem o mínimo de empatia, não tem o mínimo de senso crítico por uma coisa. Ele reclama tanto de ideologia, mas ele não larga a ideologia dele do pé, né? É aquela coisa, né? Eu reclamo da ideologia que não me agrada, mas o resto que se foda. Enfim, acho que era só isso que eu queria comentar. Foi meu primeiro react do canal. Boa sorte pra mim. Eu acho bom isso porque me alivia bastante, porque esse é um jeito que eu tenho de desabafar um pouco sobre determinados personagens aí da nossa política hoje em dia. Então era isso que eu tinha a comentar aí. Então, tchau.